Olá, eu sou Rocilena Marcolino e hoje eu quero aqui compartilhar o que é que me deixa feliz, o que eu posso fazer, o que eu faço e que me deixa feliz e deixa as pessoas felizes. Para mim, fazer feliz ou ser feliz é fazer alguém feliz. E, inclusive, assim, a palavra de Deus ela fala no livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 3, ela diz assim que quando eu fizer alguma coisa para alguém, que a minha mão direita não veja o que a esquerda está fazendo, ou que a mão esquerda não veja o que a direita, enfim. Isso para mim quer dizer que a gente não deve estar divulgando, deve estar propagando aquilo que a gente faz em favor de alguém. Mas hoje eu vou compartilhar com vocês algumas situações que me causaram felicidade a partir da felicidade que eu ajudei, que eu causei para alguém. Claro que isso não é meu, isso é dom de Deus, mas enfim, ele me usou e eu hoje faço questão de compartilhar com vocês. Para atender a um concurso que eu estou participando e também porque eu acredito que isso pode, considerando que hoje está tão difícil a, o ser bom, o fazer o bem para alguém, é uma coisa tão rara ultimamente que de repente pode servir de motivação, pode servir de exemplo para alguém. Enfim, eu quero começar com um caso de três pessoas. Quero falar do caso de três pessoas e eu quero iniciar. Eu não vou dar nome para eles, eu vou aqui dar codinomes ou letras, enfim. E eu quero começar com a senhora X. Senhora X foi uma pessoa que eu conheci e que chegou para mim e disse: Lucilena, eu não tenho como colocar meu filho para estudar e isso está me angustiando. Essa senhora X, ela não sabia escrever, não sabia ler, não tinha certidão de nascimento e por ela não ter nada disso, ela também não tinha, o filho dela também não tinha e ele estava em idade escolar e aquilo me alegrou, né? Porque me alegrou não pela situação que ela estava, mas por uma oportunidade que ali Deus estava me dando para auxiliar essa pessoa. É, ela ela me colocou o que ela estava vivendo, né? Ela inclusive estava passando privações diversas, alimento, emprego, enfim. E aí eu tomei algumas iniciativas, né, para ajudá-la na questão do alimento, na questão do emprego e principalmente nessa questão desse documento aí que ela precisava, porque aí estava em jogo a vida de uma criança, o futuro de uma criança, né? E então nós iniciamos um processo, a ocasião eu não dirigia carro, hoje eu dirijo, e aí o rapaz que dirigia para mim, que era meu motorista particular, ele juntamente comigo servimos de testemunha para que ela fosse emitido para ela uma certidão de nascimento. E ela obteve essa certidão a partir de um processo em juízo, tudo conforme a lei manda. E a partir da certidão dela, o filho dela teve essa certidão de nascimento. Fiquei muito feliz porque depois que ela obteve essa certidão, que essa criança começou a estudar e ela teve um emprego que eu pude dar quando eu era presidente da Associação dos Deficientes Físicos em Rondônia. E importante dizer, eu sou portadora de necessidades especiais, né? Hoje eu estou andando de cadeira de rodas e poucas vezes de muleta. Mas enfim, eu sempre acreditei que as pessoas, elas têm um potencial e esse potencial precisa ser desenvolvido. Embora essa senhora não tivesse escolaridade, mas ela não desistiu da vida e isso é muito legal. Eu admiro pessoas que fazem isso, porque eu sou assim. E, e aí, para minha surpresa, algum tempo depois eu encontrei essa senhora e ela hoje está, ela estudou, ela está administrando um estacionamento público aqui na cidade onde eu moro, em Porto Velho. E o filho dela, por uma opção, ele hoje fez um curso no Senai para mecânica de veículos, tem um carro próprio, eles têm uma vida confortável hoje, né? Totalmente diferente daquilo que eu encontrei, de como eu os encontrei. Isso me alegrou muito o coração. A senhora Y, que é como eu vou chamá-la, é um outro caso assim que eu me emociono quando eu lembro dela, porque realmente foi uma pessoa
uma mulher que, além da situação igual a da senhora X, que era uma mulher solteira criando um filho, ela, dessa situação, ela era negra, né? E a pessoa negra, infelizmente, no nosso país, ela passa por algumas situações de constrangimento, de preconceitos, de discriminação das pessoas em relação a elas. E portadora de deficiência também. É importante eu dizer isso. Cada uma dessas pessoas que eu estou falando, elas eram pessoas que tinham alguma necessidade especial, ela tinha alguma deficiência física, todas três das quais eu vou falar. A senhora X, ela também não sabia escrever também. Aliás, ela só sabia escrever o nome dela. E, e eu fiquei comovida com a situação dela, que ela também tinha um filho, mas ela queria crescer. E eu ofereci para ela um emprego. Ela teve a oportunidade de estudar. A partir da necessidade dela, eu levei para a associação que eu dirigia o EJA, e uma outra professora se voluntariou. Inclusive essa professora, ela não está mais entre nós, Deus já a levou, mas ela se voluntariou para as pessoas que ainda não sabiam ler e escrever, e fez com que essa moça, essa senhora X, ela aprendesse a ler e escrever, e a partir daí ela foi para o EJA. No EJA, ela concluiu, inclusive, o nível médio, e aí depois eu saí da associação, né, depois que ela concluiu o nível médio, algum tempo depois eu saí da associação, mas eu a encontrei quase que uns 5 anos depois, e a minha surpresa foi tão grande, eu fiquei tão feliz, porque ela me encontrou, me abraçou e disse: Eucilena, hoje eu estou formada, eu sou administradora e eu estou trabalhando numa empresa e eu te devo isso, né? Então meu coração se alegrou demais por isso, porque ela não sabia nada, ela não tinha nada na vida dela, e hoje ela é funcionária de uma empresa de saúde aqui de Porto Velho, inclusive de renome nacional. E isso me deixou muito feliz. Ela cria um filho também, esse filho hoje está estudando, está fazendo faculdade. Assim como ela já concluiu, ele também vai concluir, eu tenho certeza. E foi fruto de um empurrãozinho que a gente deu. Isso a gente faz sem intenção, mas depois Deus nos mostra o quanto a gente é útil a Ele. Teve também um outro caso de um rapaz que porta necessidades especiais, vou chamar o senhor G. Ele Ele era um jovem, um menino ainda, acho que ele tinha acabado de completar 18 anos, acho que nem isso tinha, não, já tinha 18 anos. E aí, como ele mesmo me falou um dia, eu encontrei recentemente, e ele disse assim para mim: Rocilena, minha vida foi transformada por algumas atitudes que você tomou quando presidiu a associação. Aí eu falei: como assim? Eu fiquei surpresa de ouvir aquilo, né? Ele disse: quando você me encontrou, eu vivia dentro da casa da minha mãe, eu não tinha perspectiva de vida. Por ser uma pessoa com deficiência, eu acreditava que o meu limite estava ali, em ser atendida, servida pela minha mãe, pelos meus pais, pelos meus irmãos. E pronto, era aquilo. Fui estudar porque achei que deveria, mas não com perspectiva de vida. E aí, quando você nos achou e nos levou para a associação e a gente começou, me ofereceu um emprego, eu comecei a olhar com outros olhos o mundo, vi em você um exemplo. Hoje eu sou formado, ele disse para mim. Hoje eu sou formado, sou professor, dou aula em 2 escolas, tenho meus bens pessoal, não moro mais com meus pais, e eu tenho um apartamento meu que eu comprei, que eu estou pagando, e já estou em vista de comprar outro. E me sirvo daquilo que eu bem quero, que eu preciso, do bom e do melhor, porque um dia eu olhei para você e vi possibilidades, vi exemplo, né? E aí eu me lembro que quando eu fiz isso, quando eu conheci esse rapaz, ele não tinha nada, ele simplesmente tinha vida e não queria nem vir, e eu ia insistir, ia buscá-lo na casa dele, né? E então ele começou a trabalhar,
gente ofereceu um emprego dele para ele foi trabalhar em empresas que a gente tinha convênio, empresas de renome também, nacional e internacional inclusive. E ele desenvolveu o trabalho dele com muita propriedade, com muita excelência, de forma que ele permaneceu nesse emprego por muito tempo. E aí fomentou nele a vontade de fazer uma faculdade. E ele fez, hoje ele é professor. E isso me alegrou o coração, porque foi uma descoberta recente da vitória dele. De igual modo, já aconteceu um outro caso com uma mulher que eu conheci dentro da igreja que eu congrego, né? Todos esses casos que eu estou compartilhando com vocês, eu ainda não conhecia Jesus, mas meu coração sempre se moveu na direção de pessoas, de ajudar as pessoas, porque eu acho que isso é o mínimo que a gente pode fazer. A palavra de Deus fala que a gente deve amar o próximo como a si próprio. E se eu quero o bem para mim, eu tenho que querer o bem para os outros, né? Esse caso que eu vou falar agora da senhora senhora A, vou dar esse nome para ela. A senhora A, ela era uma senhora também mãe solteira, com 2 filhas para criar, e infelizmente estava envolvida com drogas, né, com prostituição. E ali Deus nos usou para falar com ela, para orar pela vida dela, para lutar por ela. Ela estava também passando privação de alimentos e de emprego, e a gente fez o que pôde, tomou algumas iniciativas para ajudá-la nesse sentido. E ela, hoje, para resumir a história, ela se casou, teve mais uma filha, está empregada, concluiu o nível médio dela e o mais importante de tudo, na minha opinião, ela se libertou das drogas e da prostituição. Eu lembro que ela queria ir para a igreja e não tinha roupas, porque as roupas delas eram roupas inadequadas, né? Roupas curtíssimas, e ela me pediu, e eu e minha filha fizemos aqui uma coleta em casa e demos para ela aquilo que a gente não tinha, a gente comprou, e hoje ela é uma bênção, sabe? E eu penso que é esse tipo de atitude, esse tipo de atitude me faz feliz. Ver a felicidade dos outros, ver o bem-estar das pessoas me torna uma pessoa feliz. E era o que eu tinha para compartilhar. Agradeço a oportunidade, um grande beijo e tudo de bom.